Diz assim a palavra de Deus: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como uma voz das muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos teus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Capítulo 19 ainda, versículo 17. Segundo o tribunal. Primeiro, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Segundo, o grande trono branco, aonde diz assim, versículo 17: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos agora à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as árvores se fartavam das suas carnes. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Queridos, quero abrir este último dia de nossa ministração dizendo uma coisa. Certa feita, uma pessoa chegou, um ímpio chegou para mim e me perguntou assim: pastor, com muito desdenho ele falou: pastor, o que o senhor acha daquela conversa que todos os caminhos levam a Deus? Você não acha que levam? E eu disse para ele: você está coberto de razão. Todos os caminhos vão levar a Deus. Se você roubar, vai te levar a Deus. Se você matar, vai te levar a Deus. Se você adorar, vai te levar a Deus. Se você for um espírita, vai te levar a Deus. Se você professar qualquer religião que seja herege, vai te levar a Deus. Se você professar a primeira religião, a mais perfeita, aquela que você acha que te leva ao céu, também vai te levar a Deus. Importa você saber que qualquer ser vivo dessa terra, toda a humanidade, um dia estará diante de Deus. Agora, em qual posição, pastor Pedro, você vai estar diante de Deus? Qualquer caminho que você quiser seguir vai te levar a Deus. Agora, como que você vai estar diante de Deus? Devendo ou sendo justificado por Ele? Essa é a diferença. Então existe uma coisa que é a grande verdade, e que ninguém pode negar. É uma verdade que é indiscutível.
Um dia o mundo vai acabar. Até a ciência sabe disso. Se é com milhões de anos, 1000 anos, 100 anos, não importa. O mundo vai acabar. Como o mundo vai acabar? Qual é a maneira que ele vai acabar? Obrigado, irmã. Desculpe, irmãos. Aquele que não tem a apostila, levanta a mão. Eu queria que um obreiro, por favor, me ajudasse. Levasse aqui. Alguém pode? Vem cá, João. Você está aí olhando para mim com essa cara de diácono abençoado? Por favor. As pessoas façam assim com a mão que vão receber, tá bom? O material. Então, irmãos, a Bíblia é categórica em nos afirmar que o mundo, ele tem fim. Jesus é claro quando ele diz, passará o céu e a terra. Se ele falou, vai passar. Mas as palavras dele não passam. O mundo terá um fim. Senão a Bíblia não dizia que teremos novos céus e nova terra. Haverá uma transformação. E isso é fato. E há uma maneira que confirma isso veementemente. Existem muitas evidências bíblicas que mostram que você e eu somos a última geração desse mundo. Eu e você somos a última geração desse mundo. Em Daniel, capítulo de número 12, versículo 4, a Bíblia me diz o seguinte: tu, Daniel, cerra essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, o conhecimento, se multiplicará. Talvez a geração que nasceu em 15 anos, 20 anos atrás, possa não compreender o que é o aumento da ciência, mas eu que já tenho 52, irmãos, você que já tem 70, 60, você tem visto o aumento da ciência de uma forma incrível. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Somos definitivamente esta última geração. Deixa eu te dizer um negócio. A explosão de conhecimento, ela é tão grande, tão acelerada. Estou vendo meu amigo Gonçalo ali, glória a Deus. A Cleide, oh Jesus, coisa boa. Que bom ver vocês. Quantos anos, né? Que maravilha. Então nós temos visto, aqueles lá me conheceram no tempo da cachaçada, irmão. Imagina um negócio desse. Que maravilha ver vocês aqui, viu? Obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito importantes para mim. Graças a Deus. Mas aí, nós vemos isso, sabe por quê? Do Jardim do Éden até o ano de olha o que eu estou falando, do Jardim do Éden até o ano de 1900, nós nos locomovíamos de cavalo. Vê isso, do Jardim do Éden até 1900, a gente se locomovia de cavalo, com animais. De 200, que 200? De 100 e poucos anos para cá, apareceu carro, metrô, trem, avião. Irmão, já tem um skate voador, você sabia disso? Os drones, celulares, imagem. Se nós não formos a última geração desta vida, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O homem inventou tanta coisa nestes últimos 100 anos. Uma explosão de conhecimento. Mais do que em 7, 8 mil anos passados. A explosão foi terrível. Por isso nós sabemos que somos a última geração. Eu quero frisar algo que eu falei em outro dia, nas primeiras ministrações. Em Zacarias 14, 12 e 15. Está escrito algo tremendo. Profeta Zacarias, você pode abrir a sua Bíblia, irmão. Vamos aprender de Deus. Eu quero terminar isso com... Eu sei que foi muito corrido, é pouco tempo. Eu queria fazer isso em 8, 10 ministrações. Nós resumimos para 4. Mas já deu para abrir seu coração, seu entendimento. Zacarias, capítulo 14, versículo do 12 ao 15, diz assim. Olha só o que diz. Preste atenção. Isso é muito forte. Todos acharam? Vou beber um gole de água enquanto você procura. (14) de Zacarias,
do 12 até o 15 diz: e esta será a praga, é uma praga que Zacarias viu, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne, preste atenção nisso, será consumida, estando eles ainda de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua dentro da sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na sua mão o seu companheiro, e alcançar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará contra Jerusalém, se ajuntarão ao redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. Quero chamar a sua atenção para o ajuntamento de ouro, prata, de bens. Em cima disso, e também sobre a carne será consumida, estando eles em pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e apodrecerá a língua na sua boca. Essa praga de Zacarias, ela é uma profecia futura, que irá ainda acontecer, não aconteceu. E meus avós, meus bisavós, jamais iriam entender isso. Os pais do meu sogro e minha sogra que estão ali, faz assim com a mão, olha lá, ó, coisa abençoada. Pai e mãe da Marisol. Eles não entenderiam, os pais deles, os avós deles. Por quê? Porque em 1945 foi inventado a bomba atômica e a bomba de nêutron. Então essa profecia, como isso vai se cumprir? Mas eu já entendo, e você também. Quando se explode uma bomba atômica, irmãos, ela tem uma temperatura de 1 milhão de graus. E quando ela explode cerca de 1.000 metros, entre 1.000 e 2.000 metros acima do solo. 1 quilômetro acima do solo ela explode. Quando ela abre, que ela explode, se tiver algum físico aí, sabe como é que é isso, ou químico, ele entende como é que é a reação química da bomba. E a física que ela faz. Aquele calor consome a carne das pessoas, elas estando em pé, antes de cair. A língua derrete dentro da boca e os olhos derretem dentro das córneas, das órbitas. E depois a pessoa cai. E isso Zacarias viu acontecer. E nós estamos debaixo de uma ameaça assim. Só que não se preocupe, se você é a igreja do Senhor, antes que isso aconteça, você será levado ao céu. O arrebatamento vem antes dessas pragas e dessas coisas. Então, sabemos que isso é a última, que nós somos a última geração por ver estas coisas, entender como Deus tem mostrado através da ciência se multiplicando, as profecias se cumprindo e aquilo que aqueles homens viram acontecendo. Irmãos, precisamos compreender muita coisa. Na página 25 aí é que nós estamos estudando, que vai ser exatamente o fim de todas as coisas. E hoje eu quero frisar nesses dois temas para a gente encerrar: o pós-milênio, o juízo final e os 2 tribunais. Então hoje nós vamos tratar desse juízo final. Vamos falar a respeito disso, né? Para os dispensacionalistas, todos eles, o período de 7 anos e a grande tribulação será um período literal. Acontecerá de fato, de verdade, né? E para nós o milênio será estabelecido logo após a grande tribulação. Por isso nós somos pré-milenistas, né? E pós-tribulacionistas, pré-tribulacionistas, entendendo isso. Mas vamos lá, o que é o tribunal de Cristo? Então, o primeiro ponto para nós começarmos a compreender é a respeito do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Né? O que é este tribunal? Primeiro é a avaliação das obras realizadas pelos salvos e suas recompensas. Não é um tribunal para julgamento, é um tribunal para galardoamento, para premiação. Esse tribunal só cabe à igreja, aos arrebatados, tá? É chamado tribunal de Cristo, é o primeiro deles.
quando será este tribunal? Quando será? Será imediatamente após o arrebatamento da igreja. A igreja sai dessa terra e ela agora passa primeiro, antes das bodas, pelo tribunal, e depois vai às bodas do Cordeiro. Então, será assim. Quem participará deste tribunal? Tá? Primeiro, avaliando as obras, o Espírito Santo. Sendo avaliado, os salvos. Então, o Espírito Santo vai avaliar as obras, para aqueles que já estão salvos, irmãos. Então, as obras entram depois da salvação. Primeiro a salvação, no caso da graça. E imediatamente as obras serão avaliadas, e aí, sendo avaliados os salvos. E como premiador daqueles, como premiador, o Senhor Jesus dará a cada um, cada galardão e a coroa, conforme cada um merecer, segundo as suas obras. 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual trará também a luz das coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. São as premiações que Deus dará. Dentro de alguns textos bíblicos desses, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Digo, Apocalipse 22, versículo 12, tá? Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as tuas obras. Está falando da igreja já salva, tá? Outro. Devemos todos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que estiver feito por meio do corpo, quer seja bem ou mal. Quero entender para vocês, esse mal está com L, tá? Quer dizer mal feito. Mas não porque a pessoa fez mal por negligência, mas porque ela não tinha capacidade para fazer. Tem pessoa que não tem, prega com todo afinco, mas não consegue pregar. Eu mesmo não sou pregador, irmãos. Eu gosto de ensinar. E isso aí eu tenho certeza que eu faço até com uma certa, né? Deus me deu graça para isso. Mas se me chamar para pregar, eu vou pregar desse jeito que eu estou fazendo agora, ensinando. Não são aqueles que fazem a pessoa subir, descer, correr pelas paredes. É diferente, né? É diferente. Então, mas eu prego. E tenho certeza que a minha pregação não é aquela... Foi mal feita às vezes. Você está entendendo? Vocês estão entendendo como é que é? Cada um receberá de Deus. O que Deus vai ver é a sua dedicação, o seu afinco, o seu desejo de fazer, a sua vontade. Tem umas irmãs que cantam com tanta vontade aqui na frente, irmão, com tanto desejo, mas parece uma vaquinha atolada no brejo, irmão. Não consegue afinar. Mas ela faz com vontade, com desejo. Não é verdade? Não é? A Jéssica ali toca a bateria, conhece de música, sabe como é que eu estou falando. Mas a gente vê o desejo, a vontade, faz com vontade, faz com gosto. Mas não faz bem feito, porque não tem capacidade, condição. Então esse mal aí não é, você entendeu? É por isso é que todos receberão o louvor por meio do corpo, se fizerem com afinco, com dedicação, né? Existe uma balança para isso. Tem um estudo que eu fiz que chama o prumo, o cordel, a balança, né? A vara, o prumo, a balança e o cordel. Tudo instrumento de medir que tem na Bíblia. Vai medir capacidade, vai medir empenho, vai medir fé, vai medir tanta coisa. A Bíblia mede a gente de todo jeito. A palavra de Deus, ela está para medir as suas ações. É através dela que nós somos avaliados. Avaliados, né? Através da palavra. Vamos lá. Como será o tribunal? Como será? Então vamos lá. Vamos entender isso, né? Glória a Deus. Ele será individual. De imediato será individual, né? Manifesta-se tornará a obra de cada um. De cada um. Cada um prestará conta de si mesmo. Ele será de certa forma individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Reveja também os outros versículos depois. Se tiver um celular para copiar, você aponta ali.
Depois você vê. Tem aí também, aí na sua apostila, depois da página 25 tem, viu? E como será? Também, não só individual, mas de forma total. Total não é abrangendo, mas total na sua totalidade. Todos, aquilo que eu falei no começo, todos prestarão contas a Deus. Não só os crentes no seu tribunal, mas existe outro tribunal para o ímpio. Chama o grande trono branco. Então, todos, importa que todos nós compareçamos perante este tribunal de Cristo, aí falando da igreja. Todos da igreja estarão diante deste tribunal. Tá? 2 Coríntios 5,10. Todo cristão, independente de como está a sua vida espiritual, se é ou não batizado, todos seremos avaliados. O irmão pode aceitar Jesus aqui hoje, irmãos, com fé no coração, crente. Sai ali fora e o carro, pronto, não foi batizado. Mas estará no tribunal de Cristo, se realmente tinha fé no coração, e será avaliado. Será que ele vai receber algum galardão? Talvez o ladrão da cruz não recebeu nada. Eu acredito que ele recebeu uma pedra na coroa, uma pedra. Porque ele evangelizou o outro, só que o outro não quis. Ele falou: rapaz, você não sabe o que você está falando, esse homem não fez mal algum. Nós sim. Ele deu aquela evangelizada no outro. Então ele, mesmo na hora da morte, ainda recebeu uma pedra na coroa. Pensa num negócio desse. Irmãos, se tiver faltando pedra na sua coroa, começa hoje, ó. A missionária Ana vai distribuir isso aqui daqui a pouco. Eu vou falar a respeito disso aqui. Nós tivemos tempos aqui que tínhamos 103 grupos de culto nos lares, de um dia só. Vamos voltar a fazê-lo através da Secretaria de Missões, e é você quem vai fazer isso. Ela vai distribuir isso aqui, eu vou falar a respeito disso no final. Projeto Culto nos Lares. Cada um de vocês vai receber, viu? Daqui a pouco ela distribui e nós vamos ter tempo de falar nisso. E também de forma espiritual. Dessa forma. Os sentimentos carnais, como inveja, descontentamento, não estragarão a avaliação. Há tempo da pessoa se arrepender disso, vai ver, ela viveu a vida toda na igreja, descontente, mas aí algum tempo ela... E aí, nós teremos um corpo transformado, irmão. Se eu fosse perfeito, você acha que eu não tenho hora que na minha cabeça não vem uma ponta de inveja? Eu vejo um negócio e falo: rapaz, eu queria tanto ter um negócio daquele. Não é uma ponta de inveja? Quem é que não sente isso, irmão? Nós somos humanos, carnais, não é possível. Se você for tão puro e tão santo assim, por que você está fazendo aqui? Já devia ter sido arrebatado. Então, tem umas coisas que quando não tivermos corpo transformado, isso vai ser tirado de nós. Isso vai fazer parte da avaliação. Diminui um pouco seu galardão, aumenta. Essa avaliação Deus vai fazer, não é? Por aí vai. Qual será, então, a obra de cada um? Porque qual seja a obra, o próprio fogo aprovará. Onde é que está isso? Você vai abrir a sua Bíblia agora. Capítulo 3 de primeira carta aos Coríntios, da primeira aos Coríntios, no capítulo de número 3. O versículo será o 11, capítulo 3, de 2 aos Coríntios, versículo 11, até o 15, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, detrimento. Mas o tal será o quê? Olha aí, irmãos. Mesmo se a obra se queimar, o tal será? Vamos falar em coro? O tal será? Salvo. Como que pelo fogo? Mas será salvo. Porque ele já foi arrebatado e está no tribunal de Cristo. Quem está no tribunal de Cristo vai ser salvo. Só não sabe se vai receber mais ou menos galardões. Tá? Quem subiu para o tribunal já é salvo. O tribunal de Cristo. Vai anotando, vai guardando, vai entendendo aí. Não é? Então vamos lá. O que é? Ouro. Obra de ouro. Né? Essa o fogo não queima o ouro, mas
purifica. Eu tenho um cunhado que é Oriver, então ele põe numa cumbuquinha assim, uns lingotes de ouro, uns pedacinhos de ouro, numa cumbuquinha de amianto. Pega o maçarico e joga ali até derreter, vira uma bolinha assim que fica, ele sacode aquilo que ele fica rodando ali. E a sujeirinha vai brotando para cima. E depois que seca, ele passa uma limazinha e tira aquela partinha preta que boiou. E vai limpando. Então o ouro purifica. Tá? E a de prata? A prata, o fogo também não queima a prata. O fogo não queima a prata, mas derrete para ser moldada. E o fogo vai moldar essas pessoas que são de prata. E as pedras preciosas? A pedra preciosa também, o fogo não queima. As pedras preciosas servem para limpá-la. Limpa a pedra, aquece aquilo ali, vai passando a escovinha de aço e vai tirando o barro e tal, para depois lapidar. Então queima. Mas as obras que se queimam, o que o fogo queima? O fogo queima madeira. Mas vira brasa, né? Vira brasa. Mas eu coloquei pontos meus, posição minha, viu, irmão? Se você discordar, todo direito você tem. Mas eu vejo, como eu vejo na palavra, eu vejo isso. A madeira é a soberba, o orgulho e a vaidade. Quando você chegar lá no tribunal com soberba, orgulho e vaidade, isso vai ser queimado, quer dizer, você perdeu esse galardão. Se você fez a obra por orgulho, por soberba, se você veio aqui na frente orgulhoso, porque eu sei cantar, e cantou bonito e ganhou muita alma para Jesus, não vai valer pedra nenhuma, pastor Pedro. Porque foi com orgulho de ser. Como diz Roberto Cara, esse cara sou eu. Que eu o quê, gente? Aqui é Jesus que é tudo e todos. Quando você vier aqui, quando você pegar esse microfone, é Jesus que é tudo. A glória é toda dele. Tudo é para ele, por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é o orgulho, a vaidade que você teve durante essa vida, mas você conseguiu chegar lá, mas isso aí não vai te dar galardão. A obra que você fez por meio do corpo vai se queimar. Foi eu que coloquei isso aí, viu? Vendo aquilo, não está escrito na Bíblia, mas eu enxergo nas entrelinhas. Enxergo. O feno também se queima, mas vira um defumador, uma fumaça tremenda, um negócio fumacento. O trem vai pegando fogo e vai saindo fumaça. E eu coloquei aqui, o que é isso, o feno? É a negligência, o relaxo, o descaso. Relaxado, faz a obra de Deus relaxadamente. Isso não vai te dar galardão, irmão. Você pode até chegar lá porque você foi fiel e muito, mas na hora de fazer a obra ficou com preguiça. Que é relaxado é quem é preguiçoso. Gente preguiçosa é relaxada. Relaxado, irmão. Faz de qualquer jeito, né? Coloca assim. E a palha? A palha, quando pega fogo, nem fumaça faz. Vira só uma cinzazinha. Essa aí se acaba toda. Mas eu coloquei aqui alguns pontos. Você pode discordar. Esse aqui é o mais polêmico, né? A palha, eu acho que é falsidade a porvir a facção. Mas a pessoa que facciona, divide igreja, será que chega lá? Não sei, irmãos. Porque na Bíblia eu vejo aí Paulo brigando com Silas e não sei mais quem, dividindo a igreja crescendo e aumentando, porque cria outra ali e tal. Eu não sei, mas isso aí não traz galardão para ninguém, isso é uma vergonha. É vergonhoso. A obra pode até crescer porque a obra é de Deus, mas é uma vergonha. Porque você fez com falsidade, não é? Com porfia. E faccionou tudo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, que a coisa mais abominável que Deus acha ali é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque o cara, para faccionar, com falsidade, ele vai semeando contenda, coisa demoníaca, semeando isso. Então é a obra de palha. A pessoa chega lá, mas esse não vai ter galardão nenhum. Nada. Porque a obra de palha fica só a cinza. É por aí, né? Então vamos lá. Os galardões. O que são os galardões? Cada um receberá de Deus o louvor. Então aí nós podemos ver alguma questão de galardão aí, né? Obras pequenas terão seu valor. Sim. Às vezes a gente considera pequena, mas é coisa grandíssima. David Yang-Shu, que era denominado Paul Yang-Shu antes, na Coreia, ele teve pneumonia. Se você lê a Quarta Dimensão, esse livro é fantástico. Quarta Dimensão de Paul Yang-Shu.
Era Paul Yang-Shu, a nova versão vem escrito David Yang-Shu, que ele mudou o nome. Mas é fantástico. Duas americanas foram fazer intercâmbio na Coreia e elas eram evangélicas e evangelizavam. E ele era budista e estava ali com pneumonia no hospital. E elas evangelizaram ele e ele rejeitou por muito tempo. Elas insistiram. E essas duas moças, frisa a história que elas nunca ganharam ninguém para Jesus, só ele, mais ninguém. Mas o cara é o pastor da igreja de 1 milhão. Será que a obra foi pequena? Ganharam só uma alma. E essa alma ganhou 1 milhão. É uma obra gigantesca, irmão. Às vezes a gente pensa que a obra é pequena e é algo imenso para Deus. Então não existe obra pequena diante de Deus. Se for para Ele, faça. Faça com gosto, com prazer. Prega para uma multidão, prega para 2, prega para 1. A maior pregação de Jesus foi na beira de um poço, com uma mulher que ele pediu água para beber. Você conhece a história. Então vai. Coroas. Quais as coroas que teremos? A Bíblia fala de algumas coroas. A primeira, ela fala da coroa da vida, porque para aqueles que suportam as provações. Tiago capítulo 1, versículo 12. A tentação, a prova, né? A gente assimila a tentação à prova. 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, 10, versículo 13, diz que não existe tentação ou provação que não seja humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação vos dará o escape para que possais suportar. Eu já vejo lá a coroa de justiça preparada para mim. Deus é justo em tudo o que faz, justo. A coroa de justiça. Vemos outra coroa agora, que é uma coroa de glória. Você está pensando que você não vai ser glorificado por Deus? Meu Deus, que coisa linda. 1 Pedro 5:4, essa eu quero ler. Essa eu quero ler para você. Diz assim a palavra de Deus: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando ele vier como sumo pastor, quer dizer, no arrebatamento, levando você para o céu, você receberá, pela sua fidelidade, a coroa de glória, que é incorruptível. A coroa incorruptível agora. Primeira de glória, que é incorruptível já. E tem uma outra incorruptível, em 1 Coríntios 9, 25, onde Paulo fala que aqueles atletas correm para alcançar uma coroa, que era de louros, né? Uma coroa que murchava, que fica nas orelhas daquele pessoal ali nos helenos, na Grécia, né? Alcançar isso, e Deus tem para te dar uma coroa que não murcha, ela é incorruptível, não há corrupção nela, certo? Então vamos, as bodas do Cordeiro, rapidamente, porque o relógio realmente, nessas 4 ministrações, ele não conseguiu se converter. Não teve jeito aquele relógio ali. Não teve jeito mesmo. Regozijemos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. As bodas do Cordeiro será uma grande festa de 7 anos. Contagem da terra para nós, porque lá do céu é Kairos, é plenitude de tempos, né? Não se há uma contagem de tempo definida no céu, mas aqui nós podemos contar como 7 anos da tribulação. Enquanto acontece a grande tribulação na terra, em cima teremos uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. A mesa já está posta, irmãos, para nós. Cantares fala do amor que Jesus tem por esta igreja. Levou-me, à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. O amor que Jesus tem pela igreja é um amor que é tão forte como a morte. O próprio Salomão diz em Cântico dos Cânticos, né? Então agora vamos entrar no segundo e mais terrível, o segundo tribunal. O primeiro é o tribunal que te galardoará, e o segundo tribunal, aqui chamado, né? Apocalipse 21:8 está ali, tá? E diz assim: mas quanto aos tímidos, então tira, irmão, a sua timidez de pregar o evangelho, em nome de Jesus. Pregue para os reis e pregue para os plebeus, pregue para os nobres e para aqueles que não têm nem onde dormir.
Não tenha timidez de pregar, não escolha seu público, mas saia pregando a tempo e a fora de tempo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O segundo tribunal, ele conduzirá cada um daqueles que estiverem ali, diante daquele tribunal, dependendo daquilo que fizeram em seu coração e em sua mente e em seu desejo, até a segunda morte, que é algo terrível. Vamos falar disso. Deus é amor, mas não permitirá que nenhum pecador impenitente fique impune. Impune. Que nenhum salvo também seja injustiçado. Deus é justo, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Apesar da influência de poder, o Satanás, na tipificação do anticristo, não poderá calar a verdade do evangelho. E esse evangelho que eu estou falando é o evangelho do reino, que será pregado durante o reino milenial. A igreja já não estará na terra. Existirão 2 testemunhas durante a grande tribulação, e depois, durante todo o tempo, 144 mil que irão proclamar este evangelho do reino diante da humanidade. A palavra de Deus, ela é para sempre. Então, Apocalipse, ora, quando 20, do 7 ao 15, ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações e que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ao fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a Arraial dos Santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, os devorou, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso aí me dá a visão do seguinte: o grande trono branco será instituído sem Satanás e sem nenhum dos seus anjos. Já estão no inferno, tá? Para depois serem lançados, já estão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo 11: vi agora um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Satanás já está no lago de fogo, como nós lemos, tá? Vi agora os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse é o da vida das pessoas e não da vida do Cordeiro, que está em Daniel 12, tá? É outro livro, são vários, são 7 livros que tem Apocalipse. Então esse é o livro da vida dessas pessoas que serão julgadas. A igreja não foi julgada, já foi galardoada, né? E eles que estão escritos no livro segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos que nele havia. E aqui é bom frisar o seguinte: o inferno não é eterno. Eu falei isso uma vez, alguém me questionou, e eu falei, eu mostro na Bíblia. O inferno tem tempo determinado. Depois o inferno vazio será lançado um lago que arde com fogo e enxofre. Por que vazio? Porque as pessoas que estão no inferno hoje, que fizeram mal e foram direto para o tormento, igual aquele rico e o Lázaro, eles serão cuspidos para fora no dia do juízo. É o que diz aqui, versículo 13: entregou o mar os seus mortos, que nele havia, a morte e o além. Aí na sua versão está aí o inferno. Pode olhar na sua versão, tá? Entregaram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aquele além ali, na sua versão, se você abrir, você vai ver aí, tá? Apocalipse 20, versículo de número 13. Está escrito assim: a morte e o inferno deu os seus mortos. Eles têm que sair de lá e ir diante de Deus, irmãos, na hora do julgamento. E depois de lá, a Bíblia diz que serão lançados direto no lago que arde com fogo e enxofre, que é agora a segunda morte. A primeira morte deles, física, lançou eles no inferno. A segunda morte lança no lago que arde com fogo e enxofre. Viu? Achou aí, pastor Pedro, não é o que diz? O inferno dará os seus mortos, devolverá eles para Deus lançar agora no lago de fogo. Olha que sofrimento, irmão. Que coisa terrível. É assim que vai funcionar o negócio, né? Então o juízo final
é bom entender, Jesus está voltando, irmão. Esse juízo final, para quem ficar, seja arrebatado hoje, irmão. Agora sim, dentro do seu coração, na sua mente, eu vou ser arrebatado, eu estou indo para o céu. Porque eu disse aqui, volto a frisar, sem medo de errar, nenhum de nós é salvo. Nós estamos, então mantém isso, guarda isso. Nós estamos salvos até aqui. Tem que permanecer para continuar. Permanecer firme nessa salvação. Tá? Os réus desse tribunal, os ímpios que fugiram ou não da justiça humana, tá? Todos anônimos, ilustres, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. Origem dos réus, de onde virão? Virão da segunda ressurreição, mar, morte e inferno. Nós vamos falar dessa morte aqui uns minutinhos, aquele relógio lá vai me ajudar, uns minutinhos. Tá? Quando acontecerá? Após a última apostasia humana, depois do milênio. Então Satanás sai, agrupa um monte de gente, Gog e Magog. Essa é a apostasia humana, os homens, porque Satanás ele vai ser tirado lá do inferno, sem a besta, sem o falso profeta, sem seus anjos. Ele vem sozinho na terra depois do milênio, e ele vai ter que juntar um exército no meio da humanidade, e ele vai e convence a terça parte da humanidade, como ele convenceu a terça parte dos anjos no céu, para vir contra Israel. Mas a Bíblia diz que antes dele chegar em Israel, desce fogo do céu e consome a todos eles, e eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Oposição, não haverá oposição nenhuma no tribunal. Por quê? Porque a trindade satânica estará no lago de fogo. Quem é a trindade satânica? Satanás, a antiga serpente, que é a primeira besta, o falso profeta e o anticristo. Já foram lançados lá no lago de fogo. Então não tem oposição. Vão estar as pessoas diante de Deus sem Satanás. Não tem mais defensor, porque o único que estará lá é Jesus Cristo com a igreja. E a igreja sentada lá como um bando de jurados. A Bíblia diz que nós julgaremos até os anjos. Olha só, que coisa linda, né? O juiz, Deus, que é juiz dos vivos e dos mortos. Então o juízo final, irmãos, é uma verdade teológica reconhecida por qualquer cultura. Todas elas sabem que haverá um final de todas as coisas. Nem que você vá para o nirvana e sobe e vai e volta e renasce e ressuscita e como é que é? Reencarna. Tem umas culturas aí doidas. Mas todos eles sabem que um dia vai ter um final desse negócio. E nós sabemos que o juízo final, irmãos, está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. É dado ao homem o direito, olha só o que Deus fala, de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Gente, não brinca com Deus não. A Bíblia é clara quando diz. É dado ao homem o direito de morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não tem negócio de morrer, encarnar, morrer. Gente, que dificuldade esse negócio. E baseados... as bases do juízo final, a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Isso eu quero frisar, né? A ausência da igreja que participou da primeira ressurreição, ela não vai estar sendo julgada, porque já é salva, né? Vai ter uma ausência, e eu vou explicar isso, de misericórdia, graça antes oferecidas. Na hora do tribunal não haverá misericórdia e nem o amor de Deus como ágape amando todas as pessoas. Não, ele vai ser juiz para julgar, não vai fazer acepção de ninguém. Diz que é tribunos grandes, pequenos, tal. Nós lemos aqui, as aves comerão essas carnes, né? Ocasião do juízo final não está instaurado por Deus, pois está instaurado, depois da última apostasia. A Bíblia não menciona o local exato disso, tá? Então, como é o juízo final? O juízo final, irmãos, é a grande semeadura. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem semeou ao longo da sua história terá o momento certo da colheita. Diante do trono de Deus, todos havemos de comparecer. Isso é certo. Então, o juízo final, tudo que eu li agora, eu quero frisar essa parte. A justiça perfeita e inquestionável de Deus. Como é essa justiça? Para a gente encerrar com chave de ouro. O que é o juízo final, tá? Eu fiz o seguinte, como a gente não conhece joio e trigo, eu botei feijão. Mais fácil de entender, né? No lugar do joio e do trigo. Então vamos substituir por feijão, irmão. Não estou mudando a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, me compreenda. É só uma pedagogia de ensino para você compreender, tá? Nós temos que entender e compreender isso de certa forma. Haverá um questionamento. Colossenses 3:25 diz assim, está ali, né? Mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus não vai fazer isso.
né? Então a aplicação moral da doutrina do juízo, satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo, constitui um motivo para uma vida justa. E a Bíblia diz em Apocalipse 20:12: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, abriram seus livros e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que acontece, irmãos? É como catar feijão. Deixa eu mostrar aqui. Quem já catou feijão aí? Você pega o feijão e vai catando, não vai? Separa os que estão bom, aqueles que estão com caruncho, ruinzinho, as pedrinhas, você vai jogando de cá, não vai? O que você faz com aquilo? Você cozinha ou faz o quê? Joga onde? No lixo, não joga? E você vai ficar com o coração doído, gente, eu joguei esses feijão no lixo, que coisa ruim. Vai sentir coisa ruim ou vai sentir bem? Vai sentir bem, falar, eu joguei isso no lixo, não vai mais estragar meu dente, eu não vou sentir aquele gosto ruim, que coisa boa, eu joguei fora. E o bom está ali. Mas se você esquecer e inverter, você deixar o ruim e jogar o bom tudo no lixo, lá na cesta, o que você faz? Gente, eu vou lá no lixo, cato isso, lavo, bem lavadinho, arranco de volta, falo, joguei esse troço fora, gente, não era para jogar. O julgamento vai ser mais ou menos assim. Nós vamos catar, a Bíblia diz que nós teremos um novo corpo glorioso e transformado. Você terá a justiça de Deus na sua vida. Quando nós estivermos no tribunal, se você, pensa comigo, se você vê seu filho ou sua mãe que não foi salvo, sendo julgado e indo para o inferno, você não vai sentir nenhum desprazer nisso. Você vai mandar ele para o inferno feliz da vida. Porque a justiça que está no seu coração é a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. A nossa é falha, pastor Messias. Nossa é falha. Eu vou dar aquele exemplo, Elaine, posso? Vou dar o exemplo. Elaine é minha amiga, secretária do IBADEG, irmãos. Faça o IBADEG, é benção. Se você tem uma filha de 5 anos de idade, chega um bandido desses por aí, estuprador, cata a sua filha, estupra com 5 anos de idade, com requinte de crueldade, mata ela, esquarteja, e chega ainda ri na sua cara e dá o pacote com as filhas espedaçadas na sua mão. Qual o desejo que você tem de fazer com um camarada desse? Hã? Seja humano e fala de verdade. Fazer o quê? Matar, não é? Tá, mas em vez de ser a menina, sua filha, foi o cara que fez isso. Você tem desejo de matar ele? Se ele for o seu filho? Sim ou não? Você acha que um psiquiatra, psicanalista resolve o problema dele? Hã? Está vendo como a justiça humana é falha? Mas a de Deus é perfeita. A nossa é falha. A nossa justiça é falha. É um exemplo que eu sempre uso. Ai, pelo amor de Deus, que eu matava, eu acabava, tal. Eu falo, mas o que fez isso foi o seu filho. Você vai pegar ele e matar ele de paulada e machadada? Porque ele mereceu? Porque ele fez isso com a menininha? Não, você vai falar, meu filho estava na hora de loucura, eu vou arranjar um psiquiatra, eu vou botar ele, internar ele, porque ele pode mudar. A nossa justiça é falha, irmãos. A de Deus é perfeita. E nós vamos receber essa justiça e para nós vai ser tranquilo, mandar, seja quem for se merecer, ou separar o joio e o trigo vai ser separado, o feijão ruim do bom vai ser separado. É assim. Deu para compreender? Se você discorda de mim, irmão, tem todo o direito. Mas eu estou te mostrando isso através da palavra. É assim, né? Então o juízo final, por ocasião, o relógio de Deus tem a hora marcada. Creia nisso. Então o julgamento da besta, o falso profeta, o dragão, né? Os que dantes clamavam, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Terão que, assombrados, observar o Senhor dos Senhores tomar o anticristo, como um leão apanha um filhote de cervo e levá-lo vivo ao lago de fogo. Será tarde demais para muitos. Você está sendo observado. Tudo está diante do memorial de Deus enquanto você está respirando. Porque é agora que Deus está observando suas ações, mas depois de morto, ninguém pede perdão para Deus. Peça perdão hoje. Aceite a Jesus no tempo que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu cheguei aqui com o coração espedaçado, irmãos. Vim do cemitério, um jovem de 20 anos, levou 16 tiros, acertou 9, um na perna, um no pescoço e 7 agrupados na cabeça. O Flavinho. Quem conheceu ele? Quem lembra dele ou ouviu falar? Aí, ó. Vim de lá. E falei com eles a respeito do culto e tudo. Um falou assim, estou muito doidão. Não vou não. Jesus que é doidão mesmo, assim mesmo. Né? Fumando uns negócios lá. E aí aconteceu 9 e pouco da noite. E a importância disso aqui, irmãos, culto familiar, culto nos lares.
Se aquele menino tivesse ido, quem sabe? Estava até aqui assistindo o seminário hoje. Então essas coisas, irmãos, acontecem todo dia. Temos que manter a nossa perseverança assim. Será muito tarde, porque depois de morto não tem purgatório. Me perdoe os irmãos católicos, mas isso é algo que é enganoso para a sua vida. É perdão para Deus, se pede agora, enquanto respira, porque depois não dá. Depois é tribunal. É tribunal, viu? Então, finalmente, toda hipocrisia, julgamento da besta, falso profeta, dragão, toda hipocrisia religiosa terá seu destino, né? Personificada na pessoa do falso profeta. Todos os falsos profetas, ao longo da história, receberão a sua resposta, né? Bom, quais são as 3 personagens que serão julgadas antes da instauração do juízo final? São chamados também de trindade satânica, tá? Esses 3 aí, né? Primeiro, o grande dragão, Apocalipse 12, que é a besta. O grande dragão, digo, que é a serpente, a antiga serpente, Satanás. Apocalipse 12, do 1 ao 10. O anticristo, Apocalipse 13, do 1 ao 9. E o terceiro, o falso profeta, Apocalipse 13, do 11 ao 18. E a instauração do grande trono de Deus, onde estarão ali a representação do evangelho, né? Os 4 seres viventes. Primeiro evangelho de Mateus, tendo aí o primeiro ser como um leão, o rei. Mateus apresenta Jesus como rei para os judeus. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos, onde temos um boi, que representa ali Jesus como servo, apresentado aos romanos. O terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem, ou o filho do homem, né? Então esse serafim ele apresenta como um homem. E o quarto evangelho, o evangelho de João. O evangelho de João apresenta Jesus como águia, como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então apresenta esse para toda a humanidade, né? O primeiro, Mateus, para os judeus. O segundo, Marcos, para os romanos. O terceiro, Lucas, para os helenos, os gregos, esqueci de falar. E o quarto apresenta Jesus para toda a humanidade. Jesus como Deus, ele é Deus, o Filho de Deus, o Deus vivo e poderoso. E aqui os 24 anciãos, os 12 apóstolos e os 12 representados, 12 das tribos, as 12 tribos de Israel. Isso vai ser instaurado diante de toda a humanidade, o grande trono branco, onde estaremos a igreja também julgando. A instauração desse trono branco, supremo juiz, Cristo se assenta agora no trono como juiz. Ele está agora, na sua presença aqui através do Espírito Santo, te convidando a aceitá-lo, e ele está como um advogado, intercedendo por você diante de Deus. Mas um dia, se você não aceitar ele como advogado, terá que estar diante dele como juiz. E aí você que vai escolher. Quem aceita Jesus, abre o coração, tem Jesus como advogado. Mas quem rejeita Jesus estará mesmo, é outro caminho que leva a Deus, mas estará diante dele como juiz. Tá? Então, esse trono branco fala de santidade, né? Juízo, julgamento. Jesus é o juiz. É a instauração do grande trono. A ideia de abrirem-se os livros é repassar a fidelidade do registro de todos os atos da humanidade diante dele. Tudo está escrito, nada passará desapercebido. O juiz, ele é justo, júdice, né? É justo, né? Então assim vai. Qual será o símbolo do juízo final? Essa foto é da minha linda ali, a Marisol. Isso aí é na igreja São Pietro in Vincoli, em Roma, tá? Isso aqui é uma estátua de Miguel Ângelo e mostra exatamente o que terá no juízo final esperando vocês. A morte, a segunda morte. Para nós, igreja, a vida. Para mim, se você é igreja, para você também a vida. Mas para os outros, a morte está aguardando, esperando. E não pense que é um anjo do inferno, não. Isso é um anjo de Deus, viu? Deus é que mandou o serafim dele diante do Egito para matar os primogênitos, né? A morte vem da parte de Deus. Deus detém a morte e o inferno em sua mão. O inferno, quem lança no inferno é Deus através dos seus atos, e a morte quem autoriza é Deus, não é outro, tá? Não atribui glória a outro ser, não. O outro ser não tem glória nenhuma diante de Deus. Tudo é Deus, é morte, é vida, é Deus.
Eu não gosto quando as pessoas atribuem ao outro ser, porque ele está fazendo isso na minha casa. Gente, então tu serve a ele. Porque na minha casa, se ele fizer, é autorização de Deus. E é Deus, é Deus, é Deus. É ele. Mesmo que o diabo toque alguma coisa na minha casa, é Deus. Porque ele é que detém a minha vida, ele é que é dono da minha vida. Ele que sabe, ele que conduz meus passos. Pastor, já vou te entregar. Julgamento dos mortos. Irmãos, tem 3 tipos de morte na Bíblia. Vamos lá. A segunda ressurreição, a Escritura usa pelo menos 3 expressões sobre ressurreição e morte. Ressurreição de mortos. A Bíblia, em sua linha, diz, olha, essa compreende a ordem. Primeiro, o filho da viúva de Serepta, em 1 Reis, no capítulo de número 17. Depois você vem a Sunamita. São pessoas, deixa eu explicar aqui, né? Essa questão da expressão de morte, ou segunda morte. Fala da morte física. São pessoas que ressuscitaram fisicamente e vão morrer novamente. Lázaro de Betânia, eles ressuscitaram, mas vão morrer. Foi aquela ressurreição física para mostrar a glória de Deus. Então, isso chama ressurreição de mortos, de pessoas mortas, fisicamente que ressuscitaram. Depois vem a segunda, ressurreição dentre os mortos. A primícia dessa foi Jesus Cristo. A segunda será a igreja. E a terceira será as 2 testemunhas. Ressuscitarão dentre os mortos para não morrer nunca mais. Jesus a primícia, a igreja vem em segundo lugar no arrebatamento e a transformação dos corpos. Gloriosos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois as 2 testemunhas, que morrerão em praça pública, ressuscitarão e subirão para o céu. Somente esses seres ressuscitarão dentre os mortos. E o terceiro, a ressurreição dos mortos. E aí é todos, grandes, pequenos, tal. Toda a humanidade que morreu, desde Adão até o último que chegou, que foi morto nessa terra, todos terão que ressuscitar para estar diante de Deus para o grande juízo final. Então, essa é a terceira, a ressurreição dos mortos. Essa é geral, abrangente. Ela compreende todos os mortos que morreram em seus delitos e pecados. Todos ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição, porque a primeira é da igreja. Amém? Então, o julgamento dos mortos. Os mortos ressuscitarão para o julgamento. Versículo 12 e 14 de Apocalipse 20. Aqui se trata dos mortos dos últimos dias, mas não só dos últimos dias, mas todos os mortos, todos de todos os tempos. O julgamento será universal e também individual. Cada um prestará conta de si a Deus e serão julgados. Os mortos julgados segundo as suas obras. Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus, isso é fato. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não jurados. Acusação e não defesa. Sentença e não haverá apelo. Não é igual o tribunal da terra. É diferente. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus. Mas pastor, e aquelas pessoas que morreram há 300, 500 anos atrás, os índios, tal, e nunca, não é essa a pergunta? E nunca ouviram falar de Jesus? Não tiveram a chance? Tem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, que toda pessoa que nasce tem a tábua da lei escrita no seu coração. Eles têm consciência do que é certo e o que é errado. E esses serão julgados pela sua consciência. Existe essa dispensação na Bíblia. Porque não tiveram oportunidade, nunca tiveram, mas Deus deu a oportunidade de serem bons ou maus. Serem pessoas boas ou ruins. Esses serão assim. Terminei, falta 2. 2 ou 3, não sei. O julgamento dos mortos. Já é 9h20, irmão. Deixa esse negócio aí que eu... Aguenta isso. Você quer que eu termine aqui? Falta 4 slides, viu? Para a gente terminar. Glória a Deus. O julgamento dos mortos, tá? A segunda morte é o tormento dos inimigos de Deus e dos ímpios. Esses serão eternos. Serão eternos. Tem outras denominações que acreditam no aniquilação. Eu não consigo falar essa palavra, irmão. Aniquilacionalismo, a aniquilação geral. Eu não sei, é uma coisa futura. Eu não acredito nesse negócio de aniquilação. A pessoa vai sofrer um certo tempo e tal. A Bíblia fala de um sofrimento eterno. Tem versículos claros quanto a isso. Diz que a morte, o sofrimento é eterno. Eterno para mim é eterno. Não tem fim.
Tá? A Bíblia não ensina esse universalismo, é isso. Aniquilacionismo. Ah, Jesus, tem que ler para mim. Aniquilacionismo, né? Fala das coisas eternas. Então, existem essas doutrinas, mas isso aí você faz o Ibadeg que eu te explico direitinho, tá? Vai ali embaixo, cadastra, 2 aninhos estudando com a gente, aí você vai aprender muita coisa. A segunda ressurreição, irmãos, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas participarão dessa segunda ressurreição, tá? Cada um terá seu tratamento personalizado. A segunda ressurreição é a ressurreição para o julgamento final. Cada um terá o seu tratamento personalizado, cada um dará conta de si. O mar quer dizer toda a humanidade, tá? Fala de povos, nações, e a morte e o inferno não poderão reter os mortos, eles darão os mortos. O mar, o inferno, a morte, darão de volta esses mortos para serem julgados, tá? Os mortos da segunda ressurreição, todos ressuscitarão, de Caim ao último dos ímpios, inclusive os rebeldes, apóstatas do milênio também, tá? Sairão da morte, do inferno, direto para a perdição. E aí é que está, tá? Vão para ali. Não há menção dos que participaram da primeira ressurreição, que é da igreja. A Bíblia não menciona, porque eles não estarão lá. A segunda morte, é o horror da segunda morte, é a separação definitiva de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Vão se sentir desamparados, sem Deus. É a separação. Nessa hora que a onipresença de Deus, ela não está mais. Depois da segunda, do julgamento, Deus ele não vai estar presente neste lugar. No lago de fogo, até agora ele é onipresente em tudo, mas nessa hora Deus se faz ausente. E aí é o sofrimento maior dessas pessoas que caíram nesse lugar, irmãos. Porque é a ausência de Deus verdadeira, ele não vai estar lá. De jeito nenhum, para chamar, para clamar. Ali na segunda morte, não. Tá? Será o horror. Então, o julgamento será coletivo ou individual? Ao lamento da morte e do inferno, a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A própria morte. A morte é o estado, o Hades é o lugar. A morte é o estado, o Hades é o lugar. Esses dois andam conectados. Apocalipse 6:8, juntos. Tá? Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, acaba também a autoridade que exercia do tempo cósmico. A morte é o último inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde os ímpios serão atormentados no estado intermediário. Então, nesse estado, o inferno é aquele lugar que o cara morre agora, vai para o inferno e fica ali, sendo atormentado até o dia que o inferno dará de volta para ele estar diante de Deus e depois ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Assim, então depois da segunda vinda de Cristo, não haverá mais separação entre o corpo, a alma, nem o céu e nem o inferno. Tá? Serão todos colocados lá. Conclusão: céu e inferno, aonde você passar a eternidade. Você decide. Amém? Me permita, pastor. 4 perguntas. Quem quer fazer a primeira? Todo mundo aprendeu tudo? Gente, que coisa boa. Pode fazer, irmão Reginaldo, meu amigo. Sim. Sim. Muito bem. Exatamente isso. Entendeu direitinho. São 3 etapas, tá? Então nós somos salvos pela fé, certo? Como o pastor disse, o irmão Reginaldo, recebe esse negócio de pastor aí, Reginaldo. Isso é benção. Salvos pela fé, tá? Justificados pelas obras, não é isso? Isso. E glorificados. Sim. Glorificado. Então, exatamente, a santificação vem pelas obras. Por que a santificação vem pelas obras? É de acordo com o que o seu caminhar, com o seu falar, com o seu se mover, é que as pessoas vão olhar e falar assim: esse aí é diferente, ele é separado, ele é santificado. Porque é as obras, o que a gente faz no dia a dia, na semana, no mês, o jeito que você fala, evangeliza, anda, o jeito da sua mudança mostra que você ali foi santificado. Você foi separado, você é diferente do mundo. Você é diferente. Não precisa, irmãos,
Desculpa eu fazer essa comparação, mas pode ter um ímpio e um justo, nu, pelado, sem uma roupa, sem roupa de crente, os dois nu ali em pé. Só do jeito deles andar ou falar, porque o justo anda assim, né? O ímpio anda assim, ó. Parece ter uma mola, um negócio estranho, diferente. O jeito de falar, as palavras torpes, os palavrões, as coisas, você entendeu? Então isso santifica. Aquilo que você faz na terra, como se se comporta, santifica. Tem mais alguma pergunta? Olha lá. Olha o meu amigo Joabe. Gente, esse é o nome de todo mundo aqui, será? Coisa boa. Tudo meus amigos. Isso. Indeterminado. Muito bem. Vamos explicar então. Quando Jesus, em Mateus capítulo 24, vou explicar essa aqui, eu já tinha te explicado aqui uma vez, mas vamos lá. Mateus 24 é dividido em 3 tempos, tá? O tempo da lei, o tempo da graça e o tempo milenial. Essas 3 dispensações, embora sejam 7 na Bíblia, 7. Mas quando Jesus fala em Mateus 24, ele divide, Joabe, alguns tempos aqui sobre isso. Deixa eu falar, aqui uma pausa. Existe no Mateus 24, no capítulo 24, versículo 29, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Ele está falando do pós-milênio, da pós-tribulação, ou do meio da tribulação, quando a tribulação estiver nos 3 anos e meio finais, certo? Depois Jesus vai seguindo e explicando. E ele diz, o clamor da trombeta, os quais se ajuntarão, versículo 31, né? Os escolhidos desde os 4 ventos para a outra extremidade do céu. Faz uma pausa aqui. E ele entra no versículo 32, ele fala, olha só, para chegar esse tempo, aprendei, pois, da figueira. Ele diz aqui, ó, a parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, saberei que ele está próximo e às portas. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o filho desobedecendo o pai, os filhos morrendo com 20 anos, igual o menino lá, igual outros, tudo acontecendo, irmãos. Não é porque há guerras, rumores de guerras, não sei o que, sempre teve guerra e rumor de guerra, mas tudo ao mesmo tempo, terremoto, maremoto, tanta coisa, terrorismo. Eu acredito piamente nisso. Essa geração é a geração do arrebatamento. Eu acredito que eu não vou provar o seio da terra, a não ser que venha, dê um tiro na minha cabeça e me mate. Vou para a glória, dando glória a Deus. Mas eu acredito que de velhice eu não morro, eu sou arrebatado antes. E olha que eu estou com 52. E olha que eu estou com 52. Mas a última vai me passar aqui. Serafim. Não, isso foi a cabeça do Miguel Ângelo. Ele que esculpiu aquilo ali, né? O anjo da morte é um serafim que passou pelo Egito. A Bíblia, serafes em egípcio, serafes no egípcio, né, que é essa palavra, quer dizer raio de fogo, ou serpente de fogo. Né? Os serafins são anjos de fogo. Aquelas rodas de fogo que via Isaías eram serafins. São anjos de juízo. Eles vão ficar glorificando debaixo do trono de Deus, mas eles vêm para executar juízo. Quando tiver um anjo com a espada de fogo na mão, irmãos, corre, esconde debaixo do banco, ele não vem trazer vitória não, ele vem executar juízo. Vitória é o que vem com bandeja. O que vem com espada vem executar juízo. Ele vem para cortar a cabeça, acabar com tudo. Tá? Os serafins, serafes, anjos de fogo, são anjos de execução de juízo de Deus. Amém? Deus abençoe. Mais uma, última abençoada. 1000. Na nossa concepção assembleiana e arminiana é literal. São 144 mil judeus de Israel que não se deitaram com mulher, virgens que irão fazer agora a vez do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tirado. A Bíblia diz que o anticristo não se manifesta por causa daquele que resiste. É o Espírito Santo. O dia que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. E a maldade
toma conta da terra e o anticristo aí se manifesta. Então primeiro a igreja sai, depois o anticristo se manifesta. E aí as duas testemunhas, durante esse tempo, nascem os 144 mil, eles vêm de Israel. As duas testemunhas fazem a sua parte durante esses anos de tribulação, são mortas em praça pública por 3 dias, e depois no milênio, tá? Esses 144 mil judeus, eles vão começar a divulgar, espalhar o evangelho, diferente de outra denominação que diz que só entra 144 mil no céu, menor do que o Maracanã, né, para caber. Não cabe não, o povo não. Então eles são literalmente, a gente acredita que é literal, amém? Eu agradeço a oportunidade, qualquer coisa, eu vou deixar aqui o meu, amém? Obrigado, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.